Érica, para entender um pouquinho melhor sobre você, falou, era central. Como é que funcionam as posições do vôlei? Eu era ponteira passadora, né? Aquela que faz tudo, é aquela que ajuda o time a se organizar, né? A central, normalmente, são as mais altas, porque elas têm os bloqueios maiores. Tá. Porque o bloqueio é muito importante, né? Pra conjugação ali das laterais. Você chega mais rápido para uma lateral, para uma outra, né? Com a altura. E a oposta, que seria a jogada da saída aqui de rede, que tem a entrada, que é a minha posição. A oposta é aquela que normalmente ataca mais, faz muitos pontos, como a Sheila Castro, que é bicampeã olímpica. Hoje nós temos a Tiffany, que faz a oposta. A Kiss, do Minas. Uma que é canhota, então a Leila, né, que é a nossa senadora também, na minha época, também foi oposta da seleção no bronze. Né? Se você for canhota aqui, ainda te ajuda mais, porque como a bola é para dentro, seu braço já tá mais perto da bola do que você ter que fazer uns movimentos diferentes sendo destra. Isso aí. Então fica assim, mas a gente sempre troca no saque, né? Troca no saque, porque tem um ponteiro, a gente tem que ficar em diagonal, ó. Aquele ponteiro ali que tá na frente da rede ali, a seta tá onde ele deveria estar, né? Se o time de cá estiver sacando. Porque aí você recebe lá no começo. A líbero tá sempre no centro ou na 1, na posição onde tá esse outro ponteiro aqui do fundo. Tá. Porque ela é mais aquela área que ela passa. O ponteiro passa nas 3 posições. Porque normalmente o ponteiro é o organizador do time, é o cara que ajuda o time a se organizar, né? O oposto normalmente é aquele que tem que estar sempre pronto, porque ele toca menos na bola em passe, né? Ele não tem recepção da bola normalmente, então ele tá sempre livre para atacar, é o que faz mais ponto. Normalmente é o que mais pontua no jogo. Porque ele sai e vai pra rede, né? Sim, aí depois gira. Tem o ataque da linha dos 3, né? Sim. Que eu também fazia isso, né? Nós ponteiras fazemos também, mas o oposto faz mais, porque ele faz tanta posição ali, que é onde ele tá, saindo ali, tacando reto, quanto do meio, que seria o meio da quadra, mas não pode pisar na linha branca, né? Do fundo. E quando gira, a gente vai para as posições da frente. Aí tá o central tá no meio, o oposto chega aqui para frente e a ponteira fica lá na entrada. E aí, esse é o 5-1. Em cima disso, vocês conseguem criar jogadas premeditadas e tipo estudar jogadas? Normalmente você treina muito, né? Assim, a gente sempre escuta falar, quando o Jordan conta, né? O Michael Jordan, eu mais errei na minha carreira. Você vê o Federer, né? Os grandes fenômenos do esporte mundial. É igual, a gente treina todos os dias, 3 horas de manhã, 2 horas e meia à tarde, 3, repetindo. Então, e mesmo assim erramos, né? Pra você ver como que isso faz parte da vida, né? Sim. A gente fala, o esporte você pode levar pra vida. Você repete, a constância vai te ajudando. Porque eu hoje parei, eu vou jogar, eu não sei jogar vôlei, vou passar vergonha. Eu sei tudo na minha cabeça, tá tudo gravado, mas eu fui muito boa porque eu tinha constância e fazia aquilo todo dia. Hoje eu tenho que voltar a fazer isso todo dia para meu cérebro entender, porque é repetição. E o voleibol, ele é tipo uma dança. Todo mundo precisa de todo mundo. Então, o líbero ou eu, quando vou passar, eu posso estar brigada com a minha companheira lá do lado, mas eu preciso passar a bola perfeita na mão da levantadora para facilitar da levantadora ver as suas 5 atacantes, que são a líbero, mais 5 atacantes, e ela decidir com quem vai jogar. Porque se você passa errado, ou se ela tiver que correr para passar, ela perde, né, essa vantagem de estar com o passezinho na mão e poder ver o outro bloqueio do outro lado, para ela tentar deixar no simples, mano a mano, né? Porque normalmente chega 2, 3 bloqueios na gente. Então a missão da levantadora, que é o cérebro, é ela jogar com todas. Então para ela jogar com todas, se tiver o defesa, o passe na mão, então isso é treinado assim diariamente. A gente faz repetição. A gente deve fazer por dia, de manhã, muito mais de 200, 300 recepção. Caramba. E à tarde, ataque, mais de 100. Erra, acerta. Então você vai se desenvolvendo, né? Essas jogadas são pensadas em ataque e em defesa também? Tudo. Tem uma estratégia, né? Tá. Que é o contra-ataque, o ataque, né? Porque, por exemplo, quando o time tá sacando o adversário, para você, no seu time, é o ataque. Então você vai recepcionar na mão da levantadora e ela vai decidir. Quando o seu time está sacando, vocês têm combinado, a atacante lá ataca para diagonal. O bloqueio vai estar na diagonal dela, a paralela dela aberta, e o time faz todo um giro para tentar fazer essa estratégia de jogo, que aí é o contra-ataque, entendeu? Você está se defendendo. Perfeito. Então você defende, se você conseguir subir a bola. No caso da Fabi, né, que é uma das maiores líberos
de todos os tempos, justamente por isso. Porque apesar dela não pontuar, porque ela não ataca, cada defesa que ela sobe é 50% ponto dela. Então, quer dizer, se a menina sobe, né, 50 defesas no jogo, olha, faz mais de um set praticamente, Sim. né, indiretamente de ponto, porque ela ajuda que a levantadora consiga levantar para uma de suas atacantes e que essa atacante possa pontuar e também que a levantadora possa jogar estrategicamente contra o bloqueio adversário. Entendi. Porque quando a gente olha o vôlei, um time não tem contato com o outro. Como é que funciona a penalização? Ou existe falta? Existe tudo, né? Tem cartão amarelo, vermelho, tem punição, né? Se você errar o rodízio, por exemplo, cada aquelas posições ali, é que ali não dá pra ver direito, mas cada girada tem uma estratégia. E é sempre visto pela levantadora. A levantadora na posição 1, né? Que seria que ela tá ali nesse ponteiro de cá, seria a levantadora ali onde o oposto tá. Ela fica atrás. Aí ela só depois do saque, ela vai infiltrar aí na rede pra fazer o levantamento, né? Para as outras atacantes. Então é um jogo muito estratégico, né? O voleibol, e ele é bem complexo, porque tem todas as posições. Se você estiver na posição errada, o árbitro de baixo marca, aí é ponto para o adversário, entendeu? E todo rodízio de saque, porque você tem uma mesa fora, com arbitragem de mesa, que eles estão ali marcando o tempo todo, cada ponto, porque depois você tem uma súmula no final do jogo que você tem que dar, né? Como se fosse você apresentar lá no final a sua conta, né? Relatório ali a sua bonitinho. conta do restaurante direitinho. Não pode errar nada, tem que ser tudo certinho. Então tem essa falta. Se você atacar do fundo e pisar na linha, é ponto pro adversário. Se você estiver no saque no fundo e você pisar na linha branca, é ponto pro outro time. Entendi. A rede ali tem a rede, né? Normalmente as meninas são muito altas, né? Então se você passar a mão do outro lado da rede, tocar na bola antes da outra jogadora, é invasão. Isso é falta também. Tá. Tem N coisas. Você não pode atrapalhar, por exemplo, a recepção do outro lado fazendo paredes e muros na frente, né? Porque senão a menina não vê. Que essa lei acho que entra agora também. Normalmente você não pode falar nenhuma ofensa. Se fazer um ponto, você tem que vibrar de costas pro adversário. Isso é respeito. Não sabia. Muitas vezes a gente vai lá na emoção e grita na cara. E isso acaba gerando cartão, muitas vezes até expulsão. E fora que é uma falta de respeito, né? Que normalmente somos só adversários ali no jogo, né? Na verdade, cada uma tem que respeitar mesmo uma a outra, porque às vezes você acerta uma bola no rosto, né? Ninguém quer machucar ninguém. Então precisa ter todas essas regras e mais algumas para você entender. Então, eu sempre falo, né? Os esportes, quase todos os esportes foram inventados por homens, né? Então nós vamos pensar aí todos, não sei direito assim, né? Depois dá uma olhada, mas praticamente o voleibol foi inventado por homem, o futebol foi inventado por homem, o basquete foi inventado, pickleball, você vai vendo, tudo foram homens, tudo, né, tem um machismo de uma época que mulheres nem podiam praticar esportes. Então, o voleibol foi um esporte que foi feito diferente numa época por homens também, né, que eu não sei te explicar agora direitinho o primeiro lá atrás como foi, mas tudo que você via, você vê que é todos os sistemas táticos antigos eram favorecidos aos homens. Os jogos eram... No começo era um jogo diferente, né? Depois aquele jogo que durava 4, 6, 7 horas. Tinha jogo que durava 4 horas de jogo. Sério? Fisicamente proporcionava muito mais... se você for pensar desgaste físico para uma mulher do que para um homem. Porque é genético, enfim, não adianta falar, mas é verdade, né? Então, hoje, quando a gente pensa sobre isso, graças a Deus, os que inventaram o esporte, mas... Tudo a gente tem que pensar sobre o que mudou, o que vem mudando, para favorecer os dois lados também, porque virou tie break, né? Virou ponto corrido, favoreceu todo mundo, porque, né? Tá fora as mulheres, os homens, lesões, de vários esportes, né? Desculpa. De vários esportes, porque você precisa fazer o equilíbrio de força física, mas de igualdade. Tem muitos esportes que ainda se vê que fica muito difícil da mulher praticar, porque ele foi feito para homens. Então isso está mudando, então as regras e tudo vai favorecendo os dois, né? Porque não tem que ser melhor para um nem para outro. Mas se você for reparar depois dar um Google aí, você vai ver que praticamente todos os esportes foram inventados por homens. E tocar na rede antes do saque? Tipo, do nada, você fica esbarrando na rede. Não pode. Não, nem tocar nada. Não sei se agora tem algumas regras que vão mudar, não, nada. Nem na antena, né? Se você tocar na antena, aquela que fica assim também é fora. Se a bola tocar ali, é fora. Não, sei, mas assim, você não sacou. Você tá batendo a bola pra fazer o saque.
Aí a menina do seu time vai lá e encosta na rede. Tipo, já era? Se ele tiver apitado, sim. Se ele não tiver apitado, aí pode tocar. Tá, mas também a pessoa não vai ficar lá fazendo assim, que você vai tomar um cartão, né? Entendi. Mas se sem querer, antes você tocou e ele não tiver apitado, não é. Mas se ele apitar e ela estiver sacando, que você tem 8 segundos, você fica ali preparando e ela tocar, é ponto pro adversário.